mais uma convidada hoje super especial do nosso bate-papo na Meg. E aí? Obrigado por ter vindo. Tudo bom? Obrigado. Mais uma especialíssima, né? E aí, Sandra? Essa tem bastante história de navio pra contar, né, Dora? Verdade. Muita história. Vamos lá pra você conhecer a Meg Zela lá de dentro. A Dora não A Dora conhece. nunca veio, né, Dora? Você não conhecia, né? Só nos vídeos. Entra aí, cuidado com a cabeça. Você já conheceu algum motorhome também, não? Não. Então você vai ter uma ideia de morar numa casinha pequenina. E aí, tem tudo, Dora, que você imaginar aqui, ó. Que máximo. Fogãozinho, aí, ó. Que máximo. Fogãozinho, isso, geladeira, pia com aguinha, água quente, água fria, que é água potável. gente. Vocês brincam de casinha aqui, né? Não, tem tudo que tem numa casa, tem aqui dentro. Muito legal. A cama é colchão, tamanho normal mesmo. De casal. Ó, você vai gostar desse espelhinho aqui, ó. Bem legal. Quebrou a raquete, eu fiz um... Aí E aí? tem, ó. Muito legal. Faria uma viagem, não? Tranquilo. Faz. Opa! Porque o chuveiro, você viu, tem chuveiro. Bem legal. Água quente, água fria. Aqui dentro, ó, tem uma... Aqui, ó. Uma privadinha. Que legal. Aquela com aquele produto que dissolve tudo, sabe? Aham. Mas a gente costuma... Só xixi. A gente, o que precisar, a gente faz imposto, tudo. É, legal. Mas Bora? Muito bom, muito bom. Vamos dar um... Tem um presentinho. Vamos lá, Dora, que eu vou dar um presentinho pra você. Gente, a gente sujou tudo aqui agora. É. Não, mas faz Não, mas parte. isso faz parte mesmo, não tem jeito. Eu fico o tempo todo com uma vassourinha, com um paninho. Ó, Dora, isso aqui é um presentinho dos nossos patrocinadores aí, que é a RS Camisetas e o Viva Nossa, Viagens. Muito legal. Pra você, presentinho. Você vai colocar Adorei. por cima ou você quer trocar? Eu vou trocar. Então vai lá. Fica à vontade, já Ó a se cabeça. sinta em casa. É, tem que falar olha a cabeça porque... Então Pode fechar a cortininha aí, Dora. a gente já volta aí com a Dora. Uma eternidade depois. Pronto? Ah, agora sim, hein? Ah, Dora Família. A gente, Viagem com escalas. a gente só tá em time contrário, mas estamos juntos. Mas ela tá no meu time agora. É, Ah, adorei. obrigado mais uma vez. Eu Vamos que lá? agradeço. A gente Vamos. volta lá da frente e bora pra entrevista. Bom, continuando então aqui com a Dora, começar nosso bate-papo. Dora, tem mais um presentinho pra você aqui, ó. Opa! Pessoal lá do Seu Boné, que tá Legal. participando com a gente. Tem aqui o nosso logo. Aqui o pessoal do Bons Vinhos, que é um apoiador também do nosso projeto. Logo aqui do Seu Boné. E aqui o bate-papo na Meg. Presentinho pra você. Muito legal, obrigada, Tá? valeu. Quem precisar de boné, procura o pessoal lá. Isadora, Patrick, Seu Boné. Eu vou deixar o Instagram deles aqui. Extrema qualidade, Obrigada, adorei. tá bom? Valeu. Então vamos lá, começar nosso bate-papo aqui com a Dora. Vamos. E vamos começar aí, Dora. Assim, eu sei que Brasil você não fez tanto, mas exterior você fez um monte de navio, Mão de navio. né? Começando assim, vamos começar pelos navios? Vamos. Então me fala, Bom de navio navio. aí, o que você já fez de navio? Pro Brasil você já fez navio ou não? Já. Aqui eu fiz acho que uns 4. É mesmo? O que você fez aqui? Búzios? Aqui eu fiz Búzios, fiz Sul, fiz Porto Seguro, até Porto Seguro. É. Fiz aqueles curtinhos até o Rio. Tá, aquele que faz Punta del Este, Montevidéu, Fiz também. Buenos Aires. Também. E a maioria Royal Caribbean. Quando tinha Royal Caribbean aqui no Brasil, né? Quando tinha Royal Caribbean, eu cheguei a fazer tanto aqui como fora, né? Tá. Mas acho que eu fiz 2 MSC aqui. Acho que foram uns 4 ou 5 aqui. Tá. E lá fora você fez o que você fez de navio? Lá fora, o primeiro que eu fiz foi Coco Cay, saindo dos Estados Unidos. Fez Coco Cay, que é uma ilha privativa da Royal Da Royal Caribbean. Caribbean. Freeport e Nassau. Tá. Deixa eu só dar um adendo aqui no meio. Você sabe que eu falo, que a gente foi também, né? Fez o navio Coco Cay, e eu falo que a praia mais bonita, agora que a gente foi pro Nordeste, a gente conheceu outras praias, mas sem conhecer o Nordeste brasileiro, a praia mais linda que eu conheci foi de Coco Cay. Vou deixar umas imagens aqui dessa viagem que a gente fez de navio lá pra Coco Cay. Branquinha, e a hora que a gente entrou no mar, a gente entrava e era transparente. É linda, a Maravilhoso. praia é linda. Eu cheguei a Foi fazer a praia mais bonita. esse com Coco Cay. Depois eu cheguei a fazer um segundo. Eu fiz com aquele... O último que eu fiz nos Estados Unidos foi o Oasis.
Waze. Sei, Waze of the Seas. Foi na época que eu fiz. Já é outra foi o que categoria foi de lançado. navio, né? Foi o que foi lançado como o maior navio. Nossa, que E lindo. assim, maravilhoso. Eles têm um parque no meio Que é o Central do navio, Park, que não é o é? Central Park. É. Tem carrossel para as crianças. É espetacular. Você tava com os Sensacional. filhos? Tava. Ah, então eles E aí a vão gente foi até a Jamaica com esse. Nossa, eu fiz Jamaica também. Como que foi legal. o roteiro? Você lembra desse, não? Não lembro. O que eu fiz foi Jamaica, Cozumel, Gran Caimã e Labadi, no Haiti. Nós descemos, a gente deu uma volta ali, só não cheguei a conhecer nada na Jamaica. Aham. Mas porque a gente estava tão encantado com o navio, É. que a gente não queria nem descer nas ilhas. Verdade. E aí eu fiz foi São Martin. Nossa, Martã é outro lugar lindo, né? Sei que teve um que eu fiz que foram 4 ilhas Aham. lá, né? 7 noites. 8 noites. Assim. 7 noites. E de navio, o que mais? Você fez navio na Europa, não? Na Europa não fiz. Não? Meu primo trabalha em navios, né? Aham. Ele cuida da parte recreativa e tal. E ele começou numa categoria abaixo do Royal Caribbean, aí foi subindo, e aí ele chegou nos navios da rainha, Elizabeth, Sei, falou sei. que é o auge, Nossa. é o top que todo mundo que trabalha em navio quer chegar. trabalhar lá. É mesmo. E ele fala que os cruzeiros mais lindos, ele falou, é uma coisa, Dora, que é surreal. Ele falou, você fica, parece que você tá num cartão postal. Ele fala que o lugar mais lindo que ele já foi é o Alasca. O Alasca tem Falou uns que é uma cruzeiros coisa específicos fora do que normal. quebra-gelo, né? Que tem aquela ponta assim de quebra-gelo, é um Gente, negócio muito lindo super deve legal. ser. Eu gostaria de ir, eu não fiz nenhuma viagem pra lugar frio. Específica Nunca fiz, de nunca frio, fiz. porque tem, né? Realmente tem esses cruzeiros. Eu vi um essa semana que você põe uma roupa especial e eles te levam no meio lá, né? Das Não, você geleiras, pode assim, mergulhar, e né? Exatamente, É. mergulha. Eu achei sensacional. Eu nunca fiz, nem em Bariloche, esses lugares nunca fiz. Ô, Dora, esses cruzeiros que você fez dos Estados Unidos, tudo saindo de Miami ou você fez alguma coisa de Tampa, Porto Canaveral? Não, acho que foi. Eu fiz um saindo de Canaveral Tá. e os outros saindo de Tudo de Miami. Miami, né? E aí, É facinho, acesso, tudo, né? a tua primeira viagem de navio, né? Porque a gente fez uma viagem em 2018 que a gente fez de surpresa pra Sami. 2 cruzeiros na mesma viagem. Ela não sabia nenhum dos dois. Que bárbaro. Diz ela que não sabia, né? Mas eu não sabia Ela não mesmo. sabia. Ele faz tudo escondido. Aí nós fomos. Eu falei, preciso devolver o carro em Tampa. Porque eu peguei o carro em Miami. Que eu vou encontrar um amigo lá e eu preciso devolver lá. Aí a gente foi no Hard Rock. Aí eu dei lá um papel pra ela lá, ela começou a ler, falou, mas quando é essa viagem? Eu falei, agora, estamos indo agora lá pro navio. Que máximo. E a gente fez de lá, então por isso que eu tô te perguntando, alguns lugares específicos que você sai dos Estados Unidos, você vai pra ilhas específicas. E a gente fez esse de Cozumel, Key West. E Key West, essa quarta ilha que eu te falei. Nossa, Key West é espetacular ali, né? Também, né? A gente fez uma de navio e fez uma de carro, inclusive quando o Xé, pra quem não viu, dá uma olhada lá no vídeo anterior a esse. A gente bateu um papo lá com o Xé e ele fala lá de Key West. A gente foi de carro lá pra Key West conhecer. Meu, Key West é... É que como você foi de sensacional, navio, você não pegou a estrada. É. A estrada de Highway Miami, Mas Key quando- West é maravilhosa. Quando nós fomos pra Orlando, a gente pegou uma estrada e foi e tinha a keys, saída né? pra quem vai pra Key West. Aham. Coisa mais linda. Não, tem uma ponte lá de 11 quilômetros, assim, Exatamente. espetacular, né? É isso mesmo. Então, um fato curioso, como eu já tinha esse cruzeiro marcado e a gente tinha um tempo lá quando a gente chegou de carro, eu falei pra Sami, vamos pegar essa estrada e vamos ver até onde a gente consegue ir. E a gente foi até a última Key antes de chegar aqui West. Eu falei, não vou até lá se eu vou de navio, né? Mas o que eu ia falar pra ela, né?
Aí ela falou assim, E eu brava, mas como assim nós vamos voltar? Chegamos até aqui, não vai até a gente PS. chega até aqui, não vai chegar na cidade. Aí eu falei, aqui. puta, mó longe ainda, deixa quieto. Não sei. Aí eu fiquei brava, eu não sabia ainda do E a gente, quando chegou nessa viagem, a gente pegou um aviso de furacão lá, né, vida? Lembra que a gente até comentou no carro? E a gente veio no avião vendo que tem um furacão. Ah, é, tem um furacão que é o Michael. Só que ele pegou de raspãozinho lá em Tampa e subiu lá por Sarasota, por Panama Beach e vai cruzar tudo até a Carolina do Norte. Vai ser devastador o negócio. Nós estamos livres, graças a Deus. Beijo. Eu nunca peguei. Estados Unidos Esse tem tipo de isso. coisa, eu nunca peguei. Eu já tive funcionária que ficou presa em hotel, tendo um super terremoto, um furacão lá que teve. E assim, as árvores do lado de fora, do lado de fora do hotel, era inteiro de coqueiro. Ela falou, Dora, quase encostava no chão. Nossa, uma coisa coisa, louca, né? fechou tudo, colocaram madeira nos vidros. Em 2019 a gente morou nos Estados Unidos e a gente estava saindo para ir para a escola. No meio do caminho entrou, no mesmo momento, nos nossos dois celulares, que nem hoje está entrando Defesa Civil, Isso. chuva forte, lá já tinha muito tempo atrás, né? E avisou assim, aviso de tornado, procure abrigo agora. E a gente, e aí, primeira vez, né? Paulista, nunca aconteceu, paulista, né? Será que é verdade mesmo? Teve isso. Voltamos para casa rapidinho. Abrimos um vinho, né? Podia ser o último. Não foi, a gente falou com um amigo nosso brasileiro que já morava lá há muitos anos. E aí, o que a gente faz? Ele falou, não, vocês estão seguros dentro do apartamento de vocês. Então fica por lá, porque a gente não sabia se ia pra escola, porque a escola também é segura, né? Eles têm uns lugares de segurança dentro da escola. Então a gente não sabia se continuava. Mas quando a gente mudou pro outro apartamento em Pompano, a gente pegou não foi um furacão, mas foi uma tempestade tropical, que chama também. E eu deixei filmando, fiz um time-lapse. Vou até colocar aqui pra vocês verem. Assim, pra gente é legal, assim, vamos dizer assim, de filmar, né? Mas, pô, é um negócio pra quem não tem isso, né? É assustador, porque a gente não tem isso no Brasil, né? Aí quando você recebe no celular, aqueles alarmes, igual a Defesa Civil mesmo. E daí, Dora, mais alguma coisa de navio assim interessante que você fez aí ou seja, você fez praticamente um monte de ilha lá no Caribe, né? Fiz acho que umas... Haiti você foi? Comparar todas. Então, Haiti nós fomos, nós descemos na ilha só. Aí tem aquele monte de passeio que faz, a gente também não fez. Tá. Desci, a gente conheceu só Punta Cana? Só onde para. Punta Cana a gente andou. Punta Cana é demais, né? República Dominicana, né? Não, isso é Punta del Este. Ah, então Punta Cana é ilha no Caribe. República Dominicana. Não, Punta Cana não foi. Não foi? Não foi. Tem uns cruzeiros pra lá também. Mas vocês fizeram uma viagem de navio. A gente fez uma viagem de navio que foi Montevidéu, Punta del Este e Buenos Aires. É isso mesmo. Fez eu, você, o Xé, a Ju e o Gu. Foi legal aquela viagem lá, né? Muito Fez legal. bastante coisa lá também. E nessa viagem que você falou que tinha um pessoal que queria mexer na mochila de alguém, não foi? A gente uma vez estava lá em Buenos Aires, na Calle Florida, que é a rua principal lá do comércio, onde tem tudo. E aí tava o Xé, a Dora, andando ali, eu, a Ju e o Gu. De repente eu olho assim, o Xé segurou na mão da mulher. Vou até deixar o trechinho do Xé contando essa história aqui, ó. Lá, né? Palácio de la Papa E você Frita. sai do navio, você vai caminhando a pé até lá, fomos até lá, não sei o que. A gente tava com a mochila, ela falou, ó, vou colocar os passaportes, tudo aqui dentro, tal, documento, cartão, dinheiro, tudo numa bolsinha só. E colocamos na pochetezinha da mala. E a mala aqui nas costas, não. Buenos Aires, né? E senti que tava puxando minha mochila. Eu virei pra trás. Nem viu, eles não estavam vendo Eles nada. não viu, ele tava junto, andando junto, eles estavam até um pouquinho na frente. Um pouco na frente. Eu lembro que a hora eu virei e vi a moça mexendo, eu peguei, dei um tapa, não, eu peguei na mão dela aqui, ela falou, que passa? Eu falei, que passa que você tá me roubando, né? Aí eu vi Enfim, um cara... esse foi um perrenguinho que a gente passou lá, né? A pickpocket argentina, né? Quando eu nem falava de pickpocket aí, já, né? Essa vez aí foi meio complicado. Então tentou pegar ali alguma coisa da mochila. Tentou, tinha um cara acompanhando junto. Tinha. O cara também já o cara saiu como se não conhecesse. Pois mas...
Enfim, faz Uma parte da viagem, Se né? passaporte já era. Nossa, pensou? E Dora, assim, exclusivamente de navio, né? Já que a gente tá falando do navio, você já teve algum perrengue assim no navio ou não? Acho que o maior perrengue que eu tive foi no navio, foi perder minha filha. Nossa. É assim, Quantos anos ela foi tinha? 2 aninhos. Nossa! E foi uma coisa, nós estávamos na piscina do navio e eles anunciaram que estava tendo uma exposição de relógios e algumas outras coisas acho que no 5º andar, uma coisa assim. E aí a mulherada toda se juntou, falou, vamos descer, vamos lá ver e tal. Nós fomos. Então foi eu com a Paula, minha mãe e 3 amigas minhas e levaram as crianças junto. Mas as crianças tinham 10, 12 anos, 8 anos, acho que era o mais novo. E só a Paulinha que era pititica, né? E eu segurando na mão da Paula. Minha mãe parou foi no andar do shopping. Minha mãe parou na frente de uma das lojas e tinha umas peças penduradas com umas pinturas feitas à mão, super bonita. É. E minha mãe falou assim, eu segurando a Paulinha aqui, a minha mãe aqui olhando as roupas. Aí minha mãe fez assim, filha, dá uma olhadinha nessa. Segura aqui pra mim. Eu fiz assim, eu soltei a mão da Paula. Um segundo. Né? Coisa de um segundo. Gente, acho que foi 3 segundos, juro. Eu soltei a mão da Paula, puxei, olhei e voltei pra pegar ela, ela já não tava mais. E aí? Onde E aí, olha, Ai, me que horror, arrepia. que medo. Eu entrei em pânico, porque Claro. eu Nossa falei, Senhora. Se alguém pegou, as você não portas sabe, né? que iam pra fora eram, tipo, logo depois das lojas. Aí o que eu fiz? Eu comecei a entrar nas lojas e ver se eu achava ela. Entrei na joalheria, a moça estava sentada atendendo um cliente, eu olhei e não tinha ninguém. Aí eu saí, entrei em mais uma loja que tinha de perfumes, entrei nessa loja de roupa que minha mãe estava olhando, falei, vai ver, ela passou por trás de mim, eu não vi. E ela não tava, e a gente foi até a escada rolante que ia pro andar de baixo, nada da Paula. Eu só sei que, olha, eu acho que eu perdi ela por uns 10 minutos. Você sabe o que é isso? Nossa. Só que aquele 10 minutos demorou 3 horas. Gente, Né? aquele Uma 10 vida, minutos né? pra mim Uma foi uma vida. eternidade. Ai, E aí eu já comecei a chorar, porque eu entrei em pânico. Eu falei, e se ela foi pra fora e caiu do navio? Então, sabe? Você não sabe o que pensar. É que a gente pensa o pior, né? Não, então, aí juntou todo mundo procurando, todo mundo. E aí eu já não sabia mais o que fazer, eu tava chorando, aí já começou a vir gente, os funcionários do navio pra perguntar, pra ver o que tava acontecendo. E aí uma moça da joalheria, acho que terminou de atender o cliente, e foi até a porta, ela falou assim, vem um pouquinho. Aí eu fui já desesperada, Aonde que ela tava? Vem dar uma olhada. Ela estava embaixo da mesa da moça, sentada, brincando de esconde comigo. Nossa Senhora. Então assim, a moça estava atendendo o cliente, ela entrou embaixo da mesa, a moça não viu. Não viu Nossa. e só viu na hora que foi fazer a compra. E na hora que o cliente, que ela foi sair, que o cliente foi embora, que viu que ela estava lá embaixo. Nossa. Gente, foi um verdadeiro desespero pra mim. Nossa, mas que alívio, né? Foi. Meu Bom, Deus. perrengão, hein? Perrengão. Não, esse foi. Não, eu Bom, Dora, e de Europa? O que você conhece de Europa? Então, na Europa eu fiz Alemanha, que a gente ia para uma feira de vidros que tinha lá de 2 em 2 anos. Fiz... Mas conseguia fazer turismo ou ia a trabalho? Não, lá a gente ia para fazer... Era só trabalho mesmo. Então Tá. a gente ia, todos os dias a gente ia pra feira. E aí ficava tipo 5 dias enfiada lá dentro. Nossa. É gigante aquilo, você acha tudo de novidade que você pode imaginar, então era só isso. Aí a gente saía sempre que fazia Alemanha, acabava fazendo algum outro país Aham, mais pra parte de lazer. Tipo, já vai viajar a trabalho e depois fica uns 4, 5 dias em outro lugar. tá. Então eu cheguei a fazer Espanha eu fiz Barcelona, Sevilha e Madrid. Tá. E aí aconteceu o seguinte, eu trabalhava com decoração, a parte de marcenaria sob medida, vidros e tal, e eu tinha um cliente que era o Juninho Paulista. Jogador? Jogador de É. futebol.
Eu fiz a casa, as duas casas dos pais dele. Na época ele morava com os pais, ele não era casado ainda. E aí a Lúcia, que era a mãe dele, falou: a gente vai estar na Espanha agora. Na mesma época. Vão pra minha casa então. E aí nós fomos pra Madrid, só que a gente não quis ficar na casa deles pra não incomodar tal. A gente ficou em hotel, mas nós passávamos os dias com eles. Ele era na época vizinho do Roberto Carlos, ele jogava no Atlético, o Roberto jogava no Real. E aí eu fui assistir jogo do Atlético, foi bem legal. Eu vou até manda foto, vídeo se tiver. Então foi legal isso. Coisa que aconteceu que nunca tinha me acontecido é entrar numa super loja de grife e a loja fechar. Nossa. Só com você lá dentro. Senão os caras não andam, né? Gente, maravilhoso. E a gente eu tava na verdade com a mãe e a irmã do Juninho e a esposa do Roberto Carlos, a Alessandra. Tá. E eles fecham a loja, fechavam, né? A loja pra eles. Não, até hoje, né? Dependendo da pessoa, né? Muito legal, gente. Então, assim, pra demais, jantar, né? tipo, ligavam pra jantar à noite em algum lugar. Tudo lotado. Aqui é a fulana. Apareceu uma mesa. Isso Não, na hora eles já disponibilizavam. E nós íamos pra lá, tipo, normalmente a gente ia em 6, 8 pessoas. Na hora de pagar a conta, a conta tá toda paga. Nossa, aí muito bom, legal. Né? E assim, restaurantes que a gente foi, eu não conhecia, né? Mas aí eles que moram lá falavam, aqui é o restaurante das celebridades. Então, tá vendo? Aquela mesa são apresentadores Aí o cara tira uma fotinha lá dentro, posta no Instagram dele e tá pago, né? Mas nem tinha isso, né? Acho que na época, né? Aí eu fiz, então assim, foi Espanha, aí eu fiz França, a gente fui pra Paris. França, eu fiquei só em Paris. Áustria, eu fiz Viena, que é maravilhoso. Lindo, né? Amei Viena, amei. Falam mesmo que Viena é bonito. República Tcheca, Praga é espetacular. É lindo. E na época que eu fui pra Praga, foi logo no começo, logo que começou a liberar mesmo o turismo pra lá. Então, sabe aquelas lojas que a gente vê em filme, que é o vidro e em volta do vidro assim tá toda aquela sujeira de pó, sabe? Sim. Aquela coisa. Eram assim as vitrines lá. Nossa. Quando eu cheguei, eu fui pro lado oposto do que era a parte de turismo. Então eu comecei a ver aquela coisa, sabe? Aqueles lugares tudo empoeirados, os comércios mesmo, escuros. As pessoas ficavam te olhando meio estranho. Eu falei, mas não é isso que eu vi nas revistas, nas coisas. Porque eu tinha visto aquele lado da Charles Bridge, sabe? Uma coisa suntuosa e tal, né? E aí, quando eu cheguei no hotel na volta, eu peguei aqueles guias que eles têm de turismo. E aí eu vi que eu tinha ido pro lado completamente oposto. E aí, bom, então, aí a República Tcheca, então, aí depois a gente conheceu o lado bonito de lá, o lado turístico, né? Bem legal. Conheci França, só Paris. Mas rodou lá tudo, fez o Louvre, fiz a torre, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées. bem legal. Conheceu Londres também? E o pessoal falava muito do povo ser mal-humorado, de ser não sei o quê, mas a gente não tive esse problema, não. De frente pro hotel ainda tinha uma praça e tinha uma croissanterie. Nossa, que chique. E era um senhorzinho super bonitinho, com um aventalzão. E esse lugar era todo de vidro. E ele abria a porta de manhã, na hora que a gente chegava lá pra tomar café, a gente tomava café lá. Abria a porta, ele já falava bonjour, sabe aquele bom humor? Então foi bem legal. Não peguei ninguém mal-humorado pra dar informação, nada. De Itália.
Itália eu não conheço. Itália é um lugar que eu quero conhecer. Londres eu conheci, na Inglaterra. Gostou de Foi lá na Londres? Troca da Guarda, no Castle Bridge lá. É, os jardins. Big Ben. Big Ben. Maravilhoso, eu achei demais Londres. É. E você conheceu? Londres, na verdade, eu fui por causa de uma viagem que eu fiz pra Bélgica, que foi assim, um dos tops das minhas viagens foi essa. Eu fui, na verdade, pro casamento de um amigo. Ele é brasileiro, ela é belga e a família dela é toda de lá. E ela acabou conhecendo ele aqui no Nordeste do Brasil, começou a fazer um curso de português lá, se interessou pelo Brasil, veio para passear. Começou a namorar com ele lá no Nordeste, ele sem falar inglês, sem falar francês, e ela com o básico do básico do português. Começaram a namorar, tá? Foram morar junto, e aí ela voltou para lá. Ele foi atrás dela e aí resolveram casar. E nós fomos no casamento. A família dela, uma família super tradicional. O irmão dela, presidente do banco de diamantes. Uma família que estava bem lá. E fizeram um casamento num castelo, gente. Nossa, espetacular. Parecia que eu tava num filme, sabe? Teve logo... Primeiro a gente foi tudo pra igreja. Lá é assim, lá vai começar o casamento. Quem chegar, chegou. Quem não chegar, fica pra fora. Eles trancam a porta. Que nem teatro. Ninguém entra. É mesmo? Pra você ter ideia, a melhor amiga da noiva não conseguiu entrar. Nossa. Ficou do lado de fora. Ela entrou depois que acabou o casamento. Nossa. Aí nós tivemos uma surpresa, né? Porque nós estávamos em 8 brasileiros no casamento. E o noivo chamou a gente. Na verdade, nós fomos, acho que 4 dias antes. Teve a despedida de solteiro num bar que eles fizeram. Foi super legal, porque ele foi vestido de mulher. Nossa. Foi bem legal. Teve striptease em cima da mesa. Foi bem legal. Aí, quando nós fomos para a igreja, quando nós chegamos lá, ele chamou os brasileiros que estavam no local e falou: vocês vão participar da minha cerimônia do casamento. E aí tava assim, era a igreja, o altar, do lado do altar tinha como se fosse um púlpito pequenininho, e ele deu um livrinho para cada um com a cerimônia. Desse lado era em português, desse lado em inglês, em francês. Aí você virava a página e aí o nome da pessoa em cima. Então tava lá, Dora, em português. O que eu ia falar lá, eu subi lá, gente, foi muito legal, muito legal. Eu participei da cerimônia. Aí depois da cerimônia nós fomos para esse castelo. Chegou lá, tinha A família da noiva que tinha dinheiro, é isso? Chegamos lá do lado de fora do castelo, tinha como só, eles montaram umas tendas gigantes brancas, teve um coquetel e aí dá um determinado horário, quem não foi convidado para o jantar vai embora. Tipo, vai embora. Fica só as pessoas que vão entrar no jantar. Nossa, que legal. Não existe isso aqui, né, Léo? Não, aqui não, aqui, né, todo mundo é aqui todo mundo quer dar um jeito de entrar, lá não. E aí na hora que você entra tem o seu nome no lugar da mesa. Os brasileiros não sentou nenhum um do lado do outro. Eles não, todos separados, que era para todo mundo interagir mesmo. Interagir um com o outro. Mas foi feito todo um estudo de mesa, sabe? Mas foi muito, muito nota 10. Foi maravilhoso. Que legal. Bom, experiência, né? A gente vai dar uma paradinha agora. Vamos lá pra trás, passar um cafezinho super especial, que é um patrocínio da Moca Café também. A Dora vai escolher lá um cafezinho e a gente volta lá de trás para continuar com a conversa sobre a Europa aí com a Dora. Beleza. Tá bom? Valeu, obrigado. Bom, continuando aqui o papo com a Dora. A gente vai falar mais um pouquinho aí de navio, mais algumas coisas, que a Dora viajou bastante de navio. Só que agora é a hora do nosso cafezinho, que é um oferecimento aqui da Moca Clube. Dora, como é que funciona assim? Eu vou te dar 4 cards. São 4 opções que a Dora vai ter, que vai ser bala de caramelo, tropical, Mr. Chocolate ou Copiatã Bahia.
Aí você escolhe aí o que você quer, eu passo o cafezinho e a gente continua nosso papo aí no cafezinho. Ah, eu vou querer esse aqui. Copiatã, Bahia. Ó, manga, floral, essência de... e melado. Ah, catuai amarelo. Ó, vamos lá. Esse aqui é o escolhido da Dora. Vou passar o cafezinho e a gente volta aí. Mais um delicioso aqui, ó. Copiatã, Bahia. Olha que legal aqui, vida. Tá vendo aqui, ó, os furinhos? Sim. Antes de comprar, você pode vir aqui, ó. Você sente o cheirinho. E ó que legal, ó. É zip. Então você pode guardar depois, não precisa deixar aberto, né? E aí agora nós vamos fazer esse cafezinho especial. Bom, Dora, vamos lá experimentar o nosso Copiatã, Bahia. É, gente. Vamos ver o que você acha. Atenção. O cheiro é gostoso, hein? É diferente. Gostoso, hein? Gostoso, hein? Eu gostei. É bem fruta mesmo. É, ele é mais frutado, né? Eu tomei aquele outro do bala Que de você já caramelo provou lá. bala de caramelo. Aí esse é mais gostoso. É muito bom. É. Bom, diferente. ainda mais agora que a gente tem aí, ó, pãozinho lá do Padoca. Vou deixar o Instagram aqui também para acompanhar nosso cafezinho. Super especial. Nós vamos ter agora, a partir de hoje, toda entrevista a gente vai ter um pãozinho especial lá do Padoca. Tá bom? Beleza. Obrigado. É, obrigada, né? Bom, Dora, vamos lá. Queria saber mais algumas coisas de navio aí, coisas boas que aconteceram, porque uma vez acho que a gente estava conversando, você comentou que ganhou um prêmiozinho lá, né? Ah, é? Como é que foi? Foi prêmio? espetacular. Ganhei 1.500 Mas que é cassino? dólares do cassino do Nossa, navio. mas que jogo? Maquininha. De Caça-níquel. Nossa! De caça-níquel? E a gente Que na época ia... era assim e ainda caía no baldinho, né? isso, Agora isso. saiu um ticket. Ah, então na época era moeda ainda. É. Ainda era moeda? Era. Nossa. Então assim, Você eu tinha que nunca pegar tinha lá o baldinho, acontecido não tinha que comigo. colocar? Não tinha acontecido comigo ainda. Você sabe quando você tá naquele automático? Você coloca, sim. marca as cartinhas, roda, marca, roda, ou aperta o botãozinho, né? E de repente, do nada, aquilo começou a apitar, fazer uma barulheira, e subiu uma hastezinha, tipo uma bandeirinha, Nossa. com uma luz na ponta, que é pra chamar alguém do Sim, cassino. sim. Mas aí a Pra maior chamar barulheira. atenção, E aí claro. eu Nossa. tinha alguns amigos junto, aí todo mundo começou a pular em volta e gritar. Foi muito legal. Nossa. Pagou em Todo dinheiro? mundo. Então eles dão um cheque, né? Tá. Na hora. E na hora que você vai embora, vai pra cabine, você vai e troca. E pega em dinheiro. Entendi. Todo mundo tirou foto com o meu É cheque. claro, né? Você tem essa foto? Eu tenho que procurar. Ah, manda pra mim pra gente Vou ver se eu colocar acho. Se achar. aqui. Legal. Mas foi bem. Não, foi... eu toda feliz que eu ganhei 40 dólares. Não, e a gente foi assim, primeira vez foi que eu o ganhei. final da viagem, foi o navio. Nós fizemos primeiro parte terrestre, Pra onde foi essa viagem? dos Estados Unidos. Tá. E esse foi do Oasis. Ah, é? Aí a gente foi, fez toda a parte terrestre e tal. Depois, quando pegou o navio, tava todo mundo duro já. Mas como no navio você não gasta com É, quase você não gasta nada, nada. beleza. E aí você ganha 1.500 dólares. Nossa, Eu só sei que aí o Vini foi comprar bichinho de pelúcia, porque né, no existia aquelas lojas Tem com aquelas lojas. máquinas que você enche os bichinhos, Sei. sabe? Ah, sei. Então eu só sei que todo mundo sai comprando Ah, coisa. que legal. A gente uma vez estava nos Estados Unidos também e a gente para em todo hard rock. Porque a gente adora hard rock, a gente tem até uma coleção de copinhos tudo. É. E aí enquanto eu acho que eu fui comprar o copinho, você me pegou $1 lá, né? Falar, eu vou jogar aqui esse $1. Colocou $1, puf, saiu 40. Primeira vez que eu Eu falei, jogava. você não jogou 1.000, pô, saiu 40 mil. Primeira vez que eu jogava, nunca tinha jogado em É cassino. que se jogasse 1.000, perdia, né, vida? Ah, com certeza. Não é mais sorte de principiante, né? Porque É. primeira vez. Mas foi bem legal a surpresa, porque eu, tipo, eu ia, tipo, vamos supor, com $20 pro Gastou, cassino. acabou. Acabava e ia É. pra cabine. Sim. Todo dia. Aí de repente você vai, você ganha 1.500. Nossa senhora, Muito que bom maravilha. foi.
E aí você falou você foi de navio para os Estados Unidos, mas você já foi para os Estados Unidos várias outras vezes, né? Foi. Eu vendia produtos importados, então eu ia para comprar também. Mas teve uma das viagens que eu fiz que a gente embarcou para voltar para São Paulo. E quando a gente entrou no avião, a gente viu que tava com a chave do carro alugada no bolso. Nossa Nossa, Senhora. e aí? Foi O pegar que pra faz? capar. Porque assim, não dava pra voltar pra deixar a chave. E aí você fica sem saber o que fazer, né? E agora? E aí? Porque você larga o carro e aí? lá. Não, mas eles têm lá a chave reserva, né? Claro. Tem, né? Mas e aí? Como que você faz? Não, eu trazia de souvenir a chave, uma época. Eu tenho umas 2, 3 chaves em casa, Ai, de carro alugado. Não, o nosso O chefe falou o negócio do Eu vi. Interpark. uma funcionária do avião chamou uma outra moça do lado de fora, porque aí eu já não podia mais descer. E a menina, acho que tava com horário já quase pra ir embora, pra sair. E ela falou, pode deixar que eu entrego pra você. Porque era no próprio aeroporto, né? Ainda bem, né? Então foi o que quebrou o galho. Mas Deu tempo. Que deu um desespero. E se não tivesse acontecido isso? Eu não sei o que eu ia fazer. né? Daí você fica super preocupada. Aí teve um outro dia, teve uma outra vez, que nós fomos, e aí embarcamos, e a Paula e o Vini tava, a Paulinha comprou o iPhone, Nossa. o primeiro iPhone da Paulinha, o Vini primeiro, era MP3? iPod. Ele era quase igual ao iPhone. Aham. Era igualzinho. Porque o dele não era aquele que era pequenininho, não. compridinho. É. Foi quando lançou o O maior. formato já, né? Não, aí foi aquela coisa tal. Essa foi na viagem da mesma do Oasis, Tá. na volta. Ele entrou com o iPod na mão e o bicho que ele mandou encher lá no navio. Que você coloca o coração, tem a Sim. certidão de É, nascimento, sim, bicho de super pelúcia, né? Aham. Ele esqueceu no carro alugado. Nossa, aí pior que ainda. dó. E aí a gente entrou no avião, na hora que a gente entrou no avião que subiu, que ele foi procurar. procurar, esse menino chorava, gente. Ai, Vocês que não têm dó. noção. Recuperou ou não? Não, né? Não, nem recupera, né? Vai. A gente Não sei, falou com a Com a companhia. alguma com a coisa. locadora e tal, mas não. Não recuperou, não. Novinho, né? Ai, que dó. Zero, ele não chegou a usar a Ai, judiação. que dó. Ficou o quê? Não pode. É 10 isso que a dias gente com fala. iPod. Você não pode colocar essas coisas, né, em bolso. É, e ele porque troca, acaba né? Ele é assim. esquecendo. Ele sempre foi assim quando era pequeno. Por exemplo, ele tá segurando aqui um chocolate que ele amou. Ou melhor, um bicho, vai, que ele pegou, que ele comprou. Aí você chega com o chocolate e fala, olha, Vini, que eu comprei pra você. Ele larga isso aqui e pega o chocolate. E pega o chocolate. E na hora de ir embora, ele vai com o último que ele pegou. E o que ele tinha antes ficou. Deu dó. Ô Dora, dos Estados Unidos, falando mais um pouco assim, parte de Orlando ali, você fez tudo de parques, você já foi em todos, já... Parques. A última que eu fiz com as crianças, né? É. Foi pra comemorar o aniversário da Paulinha de 15 anos. E aí foi só eu, ela e o Vini. É o que? Disney, Universal, faz todos Foi. os parques ali e tal, né? MGM. E nessas duas viagens, alguma vez você precisou usar... Assim, você faz seguro viagem, né? Não faço. Não Lá dá não pra- dá pra ir sem. Impossível, né? Falando em seguro viagem, a gente tem uma parceria lá com o Tio Orlando. Entra lá no site, eu vou deixar o nosso cupom aqui. Tem o descontinho lá do Viagem com Escalas e assim, tem que fazer, né? Obrigatoriamente. A gente já ouviu casos aí de cara que foi tomar soro e saiu com R$2.000 de $2.000 a de gente multa, já né? contou meu caso, né? É. O Beto já contou o caso da filha dele também que passou mal. Não, Não, mas é o tipo de coisa que a gente faz pra não usar, né? Pra não usar. Mas se precisar, É. você tá lá fora, em dólar, né? Uma Eu vez a tenho- gente estava num restaurante brasileiro lá, a gente saiu do restaurante brasileiro e tem um mercadinho brasileiro do lado dele, né? E eu tava ali, eu vi que a Júlia começou a ficar meio esquisita, tudo, aí a Júlia, bum, deu uma gorfada ali. Só que a gorfada dela não é o normal, era verde e azul. Aí eu falei, o assim? que a pessoa pode ter comido pra vomitar verde e azul, né? Aí chamei o cara do seguro viagem, foi dentro lá do nosso apartamento, cuidou dela, receitou, não sei o que. No dia seguinte eu fui tomar café da manhã, o Fruit Loops dele Ah, é 100% anelina e 0,5% cereal, né? E tem Verde e azul. e tem o azulzinho e o verde. Foi o café da manhã da Júlia. Mas ó, seguro viagem é imprescindível, não é? tem que fazer. E aí, Nova York, vamos falar um pouquinho de Nova York, você já foi pra lá, né? Nossa, adoro. Nova York é especialíssimo, né? Muito E aí? bom. Nova York é uma coisa assim.
eu fui, acho que devo ter ido umas 5 vezes pra lá. Todas as vezes que eu entro naquela Times Square, especial, né? gente, emociona de um jeito, porque é uma coisa tão suntuosa, tão gigante, tão especial. Maravilhoso. A gente tem uma coisa assim, a gente sempre foi de avião, né? E aí você chega ali a pé, né? Porque não dá pra andar de carro em Nova York, né? Você acaba chegando a pé. A gente fez uma viagem de Miami até Nova York de carro, vou até deixar a capinha aqui. E foi a primeira vez que a gente lá de longe, vindo de carro, chegando, a gente veio por Washington ali e tal, já começou a ver aquele clarão, a Sam, e a hora que viu a primeira vez na vida. Eu nunca tinha visto. A primeira vez que eu vi, eu chorei. Nossa, eu não chorei, mas eu falei, eu parei, eu falei, meu Deus, e a gente tinha acabado de assistir um filme do Homem-Aranha, que tem um Homem-Energia, que ele, sei lá o que ele suga faz, e apaga. E ele apaga toda a Times Square. Então eu tinha acabado de ver esse filme, sei lá, há poucos dias. Então quando eu cheguei, igual aquele filme! Eu ficava assim, olhando pra tudo. É demais. É muito legal. E você, na entrevista que eu fiz com o Xé lá, pra quem não viu, eu vou deixar o card aqui da entrevista com o Xé. Ele falou que vocês ficam na casa de uma amiga sua, que é em New Jersey, né? A primeira vez que eu fui, nós somos só amigas também, nós somos em 4 amigas. Nós ficamos no Pensilvânia, que já faz bastante tempo. Pensilvânia ainda estava legalzinho. Aí Pensilvânia, depois, o que é? Um hotel? É um hotel Pensilvânia, pra quem não sabe, era um hotel espetacular. Eu não sei. Ele deu uma queda e agora já ouvimos dizer que... Agora reformou, ele tá legalzinho de novo. É que a localização dele é muito legal. Ela fica em frente a... Tá dizendo o Madison Square Garden, né? E aí eu fiquei lá. Aí as outras que eu fiz, a gente ficou na casa dessa amiga que mora depois de New Jersey. Ela morava em New Jersey, aí ela mudou. Ela mora num condomínio mais afastado. Mas não é nada, é 1 hora de carro que a gente demora da casa dela até Nova York. Tudo bem, mas compensa de não precisar pagar um hotel lá, muito. Tudo, né? Aí a gente saía de manhã, ia direto pra lá, parava no estacionamento, rodava o dia inteiro, voltava à noite só pra casa não dela. Não dava pra ir de metrô, assim, de lá não tem, né? Não. Tá. E pra você ter ideia, onde ela mora, aqui a gente tem como se fosse um Alphaville. Entendi. Lá, assim, as casas são um pouco mais espaçadas entre uma casa e outra. Não tem portão, não tem muro, não tem nada. E quando você chega à noite, você tem que tomar cuidado, porque enche de viado o condomínio. Então você vê mãe, pai e os filhinhos. Ai, muito legal. Então tem que tomar cuidado para não atropelar. É bem legal. Entendi. E aí, você fez tudo lá em Nova York? Assistiu algum jogo lá? Foi no Madison Square Garden? Foi no Empire State? Central Park? Nova York? Fez tudo. Então, normalmente quando eu ia com as meninas, a gente ia pra comprar. Então a gente ia pra tudo quanto é outlet que você pode imaginar, shopping e restaurantes. E aí, fazer esse tipo de passeio que você tá falando, eu fiz com o Xé. Com o Xé, né? É que nem o Beto, né? Ele anda que nem um louco, que né? Anda ele me enganava. Mas é legal pra conhecer, ele me enganava. né? Ai, mas o Beto, eu não tenho pés pra isso. E era uma coisa que ele andava assim, 25 quilômetros num dia, gente. Aí ele falava assim, então vamos agora em tal lugar. Eu falava, mas tem que descer, a gente acabou de subir. Não, mas é logo ali. Aí a gente descia mais 5 quilômetros. Aí quando chegava lá embaixo, ele falava, então, agora nós vamos em tal lugar. Eu falava, mas nós vamos subir, a gente acabou de descer. Então ele me enganou bastante, né? São irmãos, são iguaizinhos. E vocês fazem planilhinha assim, de vamos sair daqui pra lá, de lá pra lá, pra não perder tempo? Ou... Não, a gente faz. Não, a gente faz uma programação assim, café da manhã. O que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer isso, então a gente segue mais ou menos o que a gente conversou. Não, mas fazer planilha, tudo o Beto não. também, a gente acordava. Eu não sei nada, né? Nova York, mas eu não conhecia nada. Aí chegava de manhã e ele falava, não, hoje a gente vai pra Central Park. Que a gente dividiu em 3, assim, Manhattan. Guggenheim, A gente fez só isso aqui, só isso aqui, só isso aqui, pra focar no lugar e ver. Conheceu bastante. Estado da Liberdade você foi ou fez aquele passeio do barquinho que... Passeio do barco. A gente também fez. Então, você passa na frente, e né? E você sabe que eu acho que a gente isso. tomou um golpe quando a gente foi, porque falavam, olha, você tem que ir nesse lugar para comprar a entrada pro bar. Chegamos no lugar onde tem que comprar,
o cara falou, agora que fechou. Vocês têm que ir lá no Pier 16, sei lá, pra conseguir um barco. Só que não era o oficial, era um cara que tava na porta ali Não, mas quando a gente saiu, a gente já sabia que não ia parar na ilha, né? Não, que não ia parar na ilha, tudo bem, mas eu acho que a gente não pegou um barco é legal, porque oficial. ele passa embaixo da Manhattan, embaixo da Brooklyn, dá a voltinha lá, para um pouquinho pra você tirar umas fotos assim e volta, né? A gente fez esse passeio também. Que é o passeio. É tranquilo. Agora, uma coisa que eu não conhecia, que eu conheci com o Xé também, ele também não conhecia ainda, é o Dumbo. É especial, é legal, né? É muito legal. A vista que você tem, agora tem aquele carrossel. Então é bem legal. Né? O Dumbo, pra quem não sabe, ali no Brooklyn, você consegue ver entre a Manhattan Bridge, você sabe que tem uma vista que dá pra você ver a pontinha do Empire State lá dentro. E tem uma pedra ali, né? Tem uma pedra bem ali na calçada, embaixo da ponte. Aí o Xé tirou uma foto, quando ele foi sozinho, tirou uma foto e falou, adivinha o que tá faltando aqui? Aí tinha pedrinha na foto, eu coloquei, Não, mas Manhattan inteira é especialíssimo andar ali, né? Muito bom, muito bom. Ô Dora, uma pergunta que a gente costuma fazer assim, se você pudesse sair daqui agora e ir para o aeroporto e para onde você já foi, voltar, para onde você iria? Barcelona. É mesmo? Você já viu Barcelona muito por cima? Especial. Eu vou colocar uma foto aqui, ela é completamente diferente, ela é cheia de quadradinhos os prédios, são todos quadradinhos. É uma energia, Você foi na igreja lá? Fui na igreja, fui na praia, é tudo de bom ali. Tem uns lugares que são como se fossem umas vielas largas, as pessoas enchem de cadeiras de plástico, todo mundo senta no meio, e você vê todo mundo conversando, todo mundo falando, então é uma coisa muito legal. E o sonho assim de viagem, se você pudesse ir para qualquer lugar, para onde? Eu iria para... Então, tem 2 lugares que eu gostaria de ir. Eu gostaria de ir para a Itália. Tá. Mas não assim, tipo Roma, um lugar mais... lugares turísticos. Não, e uma coisa mais diferente, assim. Umas cidadezinhas mais... Tem umas cidadezinhas muito bonitinhas, Eu também. E Grécia. Grécia a gente já ouviu falar muita coisa, né? Santorini. Tem muita coisa legal pra lá. Que é completamente oposto. Tem cruzeiro bom pra lá, né? Então, tem. E pra finalizar, uma última pergunta que a gente faz. O que você achou da Meg? Muito legal, Você faria uma viagem de motorhome? Tranquilamente. Curtiria? Deve ser Você viu que tem tudo, né? Tem. Deve ser muito legal. Comodidade, vocês conseguiram adaptar de um jeito que não falta nada. Então é tudo de bom, tudo de bom. Ela é pequenininha, mas ela tem tudo mesmo. Muito legal. Precisar. Aí você curte? Eu curto. Aí, tem que convencer o Xé então agora de... Pegar um e a gente vai embora. Eu fiz uma vez, quando eu trabalhava com a parte de vidros, marcenaria, eu cheguei a fazer um motorhome para um cliente, mas o dele era aqueles bem grandões. E a mulher dele queria sempre ir para o mesmo lugar. Eles tinham um apartamento em Peruíbe. E ele falava, não, eu quero cada dia acordar num lugar diferente. Lógico. E aí eles compraram. Essa aqui é a ideia, claro. E aí, assim, maravilhoso. Eu vou falar uma frase que eu falo acho que praticamente todo vídeo, né? A gente costuma dizer que a casa é pequena, mas o quintal é diferente todo dia. Então, a gente fez uma viagem pro Nordeste agora que a gente abria a porta, era praia, abria a porta, era não sei o quê. Então, cada lugar você tá num... muito bom. Não, fora que conhecer, assim, o que a gente gosta é conhecer as pessoas, sabe? Parar para conversar um pouquinho com cada pessoa de cada lugar, tentar fazer isso, né? Porque também tem vezes que não dá. dos motivos do nome do nosso canal é viagem com escalas. Então tem uma plaquinha, a gente entra para ver o que é. A gente tenta parar para desviar, para conhecer. Dora, muito legal, parabéns. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pela honra aí de bater um papo contigo. Quarta-feira que vem tem aí um novo episódio. Espero que vocês gostem. Queria agradecer o pessoal que está com a gente aí, que é o pessoal da Iralo, que é chip internacional. Pessoal da Bons Vinhos, entre em contato com eles lá, vinhos super especiais. Pessoal do Seu Boné, fala lá com a Isadora ou com o Patrick, atendimento super especial. Pessoal do Viva Viagens, passagem, aluguel de carro, hotéis, preços completamente diferentes. O pessoal lá da RS Camisetas, que
ajudou a gente aqui com as camisetas. E se puder curtir, compartilhar, se inscrever, ajuda bastante o canal, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Dora. Beijo, Valeu. pessoal. Tchau. Beijo. Even on our worst day, we're better than the rest. Starting from the first day, we've always